Saudações vascaínas a todos, uma ótima tarde para todos vocês, um feliz Natal aqui do canal Giro Vascaíno para todos os vascaínos e vascaínas do mundo afora. Bruno do canal Giro Vascaíno, estamos no ar para mais um vídeo dedicado aqui, trazendo nesse dia 25 de dezembro de 2024 algumas informações sobre alguns jogadores que estão sendo ventilados hoje no Cruz Maltino. Vamos falar sobre a situação do zagueiro Lucas Oliveira, que inclusive quem observou esse jogador há tempos atrás foi a dupla Felipe e Pedrinho. A que pé está essa negociação? Vamos falar também sobre a questão aí do meia Carlos de Pena, que está sendo oferecido ao Vasco depois de ter recusado a jogar no Vasco por algumas temporadas. O nome dele acaba ficando mais forte em São Januário. Inclusive vamos falar também sobre a promessa uruguaia La Vega, que tem números razoáveis, mas viria de graça para o Cruz Maltino. Isso e muito mais aqui dentro do nosso vídeo. Conto com a participação de todos vocês aí para assistir aquele vídeo do início até o fim, deixando seu comentário aqui abaixo para ouvir a sua opinião sobre tudo que a gente vai estar falando aqui, e também compartilhar, deixar o seu like, se inscrever aqui. Nós estamos chegando bem próximo aos 10 mil inscritos e a sua ajuda ela é muito importante para isso. Então cola aqui com a gente, você estará muito bem informado do nosso poderoso Clube de Regatas Vasco da Gama. Vamos lá, antes da gente começar a trazer essas notícias, gostaria de dizer que hoje não temos live, só apenas esse vídeo informativo para você, e amanhã voltaremos na nossa programação normal. Vamos lá, o Vasco busca contratações de zagueiros, inclusive após ter acertado a contratação do zagueiro canhoto Lucas Freitas, que foi reserva do Juventude nessa temporada. O Vasco busca um outro zagueiro. Só que esse zagueiro, muitas pessoas poderiam colocar assim: eu acho que o Vasco vai trazer um cara de nome, um cara de barganha, um reforço para vir e vestir a camisa. Pelo visto, isso não vai acontecer. Ontem, através do prêmio Fui Clear, o diretor técnico Felipe havia sido perguntado pelos jornalistas a respeito de como seria o mapeamento de contratações dessa diretoria. E ele simplesmente falou que não iria fazer loucuras para contratar determinados jogadores e que iriam colocar através do seu orçamento. Sabendo disso, hoje o Vasco tem um interesse muito grande no zagueiro Lucas Oliveira. Os direitos econômicos dele federativos pertencem ao Cruzeiro, mas o Cruzeiro topa fazer negócio. Inclusive o Vasco já apresentou até uma oficial, uma formalização de proposta para o Cruzeiro por esse jogador. O Vasco enxerga que tem um bom relacionamento entre Vasco e Cruzeiro, isso poderia facilitar bastante essa questão. Pega na questão que o Cruzeiro também gostaria de se livrar do jogador, até mesmo para conseguir uma futura venda. Então, se caso isso se concretize, o Vasco vai virar barriga de aluguel do próprio Lucas Oliveira. Entretanto, dessa situação, enfim, o Vasco terá uma porcentagem do jogador e o Cruzeiro ficará com outra. Não é o jogador ideal para vestir a camisa e ser aquele reforço, talvez aquele presente de final de ano que a torcida tanto esperava, mas é o jogador que a diretoria enxerga, que inclusive Felipe e Pedrinho já vinham monitorando ele já tem um tempo, desde a época que um era treinador e o outro era auxiliar no Tigres aqui do Rio de Janeiro. Colocando isso, entretanto, o Vasco busca essa contratação do zagueiro Lucas Oliveira. Pensando agora do meio para frente, tem a situação aí do Carlos de Pena, que está sendo oferecido através de intermediários e empresários para o Vasco. O Carlos de Pena já havia recusado de ter jogado no Vasco há 2 temporadas atrás, mas como o contrato dele encerrou com o Bahia, busca-se um novo clube para o jogador. Eu não faria essa contratação porque eu acho ele um jogador bem limitado tecnicamente, não poderia agregar em absolutamente nada, e de jogadores limitados a gente já tem uma boa parte dentro desse elenco. Eu acho que jogadores que podem vir seriam jogadores mais para resolver e não apenas apostas e soluções. Como entretanto a gente fala do Carlos de Pena, a gente vai falar da jovem promessa uruguaia, o La Vega, de 19 anos, que para mim também é uma promessa. Só que dentro dessa questão aí do La Vega, ele vem de graça, ele vem sem custos para o Vasco. Inclusive o Vasco também já trabalha nessa hipótese de
oficializar essa proposta e ao mesmo tempo também formalizar que, no entanto, o Vasco consiga efetivar essa contratação. É um jogador que costuma jogar pelo lado direito do ataque, na posição hoje do Adson, mas ele consegue também jogar. Ele erra bastante passes pelas estatísticas que a gente estava vendo ontem na live, mas ele tem bastante assistências, inclusive boas participações, mas não dá para tirar um parâmetro que é o campeonato uruguaio. Ele estava no River do Uruguai e é uma equipe um pouco mediana para baixo, então os números que ele teve do campeonato uruguaio não é um pouco parâmetro para isso. Mas vamos ver o que pode acontecer em relação a isso e esperamos que realmente o Vasco busque novas contratações, mas contratações que venham para resolver. Apostas, sendo aposta, a gente já tem basicamente muitos lá, e eu acho que para trazer um jogador que é uma aposta é preferível dar uma oportunidade para qualquer jogador da base. Esse é o nosso pensamento, essa é a nossa linha de pensamento em relação a isso. Acho que o Vasco deveria pensar em olhar um pouco mais a base do que ficar fazendo determinadas contratações que possam simplesmente não agregar em nada. A gente já está falando isso já tem um tempo e a gente fala isso mesmo antes mesmo de se concretizar. Não é nem para querer ser o sabichão da parada ou até mesmo querer ser o dono da verdade, mas enfim, para você contratar dois zagueiros desconhecidos como Lucas Oliveira e Lucas Freitas, será que realmente o torcedor do Vasco vai sentir falta do Léo Pelé? Porque o Léo Pelé deve sair do Vasco, inclusive ele já pediu a diretoria para ser negociado. Veremos o que vai acontecer aí nos próximos anos, inclusive no próximo ano de 2025, como será a temporada do Vasco, sabendo que o calendário será maçante, já começando a partir do dia 12, o Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu, sem local, sem horário, sem mando de campo, porque a Federação do Estado do Rio de Janeiro é uma verdadeira incompetência. Estamos encerrando o nosso vídeo, conto com a presença de todos vocês para deixar o seu comentário, para ouvir a sua opinião, compartilhe em grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, Instagram e muito mais. Se inscreva no canal, ative o sino de notificações, que é importante para o YouTube poder te notificar quando a gente tiver vídeo ou live, e também se inscreva porque é muito importante, além do joinha, que faz com que o YouTube recomende esse vídeo para mais e mais vascaínos. Estamos juntos, um ótimo dia para todos vocês, até amanhã, se Deus quiser, trazendo mais novidades, mais notícias, aquela resenha marota de todo vascaíno.